Nosso estudo de hoje é a lição 84 do livro Seara dos Médiuns, Abençoa também. Diante das vozes e dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário deve amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhes os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração, é o pêndulo infatigável marcando-te as dores e as alegrias. Abençoa teu cérebro, é o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos, são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teus ouvidos, são guardas vigilantes que te enriquecem o entendimento. Abençoa tua língua, é o buril que te auxilia a plasmar toda a frase edificante que escapa da boca. Abençoa teu estômago, é o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos, são antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés, são apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas, são forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho da mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante no ar que respiras, no pão de que nutres, no remédio que refaz, na palavra que anima, no passe que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes e fatigadas, não empregues o fogo da tensão nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. Hoje estou vestindo a carapuça aqui para essa lição. Porque a gente começa a passar das 50 primaveras, começam a aparecer os problemas de saúde e a gente começa a se queixar de não ter mais aquela saúde toda que a gente tinha até há pouco tempo e começa a reclamar de alguns órgãos do corpo que não estão funcionando direito. E eu ouvi de um amigo uma vez que quando a gente passa dos 50, principalmente quando passa dos 60, que ainda vou chegar lá, o corpo começa a cobrar da gente tudo aquilo que a gente deu a ele, né, durante a vida. E é claro que as limitações vão aparecer. E eu me lembro de Chico Xavier falando no programa Pinga Fogo, após os 70 anos de idade, 60 anos de idade, e ele falando assim, eu não me considero uma pessoa doente, até porque é muito normal as pessoas terem coronárias entupidas após os 60 anos de idade. Então, os problemas que eu tenho são problemas naturais e o corpo realmente começa a dar sinais de fraqueza conforme o tempo vai passando. E me lembro de uma vez de eu ter perguntado para os espíritos por que quando a gente envelhece o corpo vai enfraquecendo. A mente turbilha de informações. A experiência é valiosíssima, mas o corpo vai ficando cada vez mais fraco. A resposta que eu tive foi uma resposta simples e ao mesmo tempo muito profunda. Fala, para onde a gente vai daqui a pouco, a gente não vai precisar mais do corpo. Na verdade, o mundo espiritual é um mundo que eu não tenho corpo físico, esse corpo físico. Eu vou ter o meu corpo perispiritual lá do outro lado, aquele corpo espiritual que o Paulo de Tarso fala na segunda carta aos Coríntios, que é transformado, que é diferente desse aqui, mas esse aqui, grosseiro dessa maneira, eu não vou ter mais. Então, falando para a gente, isso acontece com a gente para que a gente vá se desvinculando aos poucos e vai lembrando que nós somos, na verdade, quando a gente chegar do outro lado, mente o tempo todo. A gente só leva como patrimônio daqui o que a gente trouxe para cá, para a nossa inteligência e o que a gente fez de diferença na vida das pessoas. De maneira que é muito bom a gente começar a refletir nisso, mas ao mesmo tempo aprender a valorizar profundamente, já que isso acontece de maneira tão automática que a gente esquece, é claro, de agradecer ao longo do ano. E a gente já vem assistindo de muito tempo para cá palestras do nosso querido Divaldo Pereira Franco, e o Divaldo Pereira Franco tem sempre o costume de fazer uma palestra no final
agradecendo as funções que a gente tem com o nosso corpo. E a gente fica meditando, né? É muito bonita a oração que ele faz, é muito bonito, tá? Mas tem um momento que Divaldo, aliás, quem quiser conhecer isso melhor, coloque aí depois no YouTube, Divaldo Pereira Franco, Jesus Gonçalves. Ele fez uma palestra no CEOI. Jesus Gonçalves é um espírito que esteve encarnado aqui em São Paulo, um lugar chamado Parapitingui, e ele teve lepra no século passado. Ele foi a vigilância sanitária acabava internando a pessoa e tirando a pessoa do convívio social, e ele foi internado num leprosário, onde sim ele se tornou espírita e fez um trabalho maravilhoso. E o Divaldo conta nessa palestra que Jesus chegou perto dele, espírito, e quando ele viu as marcas da lepra no corpo do Jesus, ele ficou meio reticente. Jesus se apresentou, falou que era um amigo dele de algumas encarnações anteriores e pediu para que ele visitasse um leprosário. E o Divaldo foi incisivo na hora, falou: olha, não, tudo menos o leprosário. Aí Jesus falou: você não está entendendo, eu estou te pedindo para você ir lá visitar, para você não ter que ir para lá. Então o Jesus foi um espírito que durante algumas encarnações sofreu muito por conta da lepra, que estava proporcionando a ele o resgate do que ele havia feito em encarnações passadas, como um grande guerreiro visigodo que destruiu a cidade de Roma e que foi um verdadeiro general e um grande chefe militar. A gente não vai usar nem, pode usar a palavra líder também, mas muito mais chefe, porque era muito mais pela força, pela autoridade e até pela crueldade também. E ele estava expurgando daquela maneira. Então o que acontece? Quando você se vê privado de um determinado órgão, é que a gente dá valor a esse órgão. E a gente está tendo uma oportunidade aqui. Emmanuel nos chama a atenção para que a gente possa estar aqui, abençoando o coração, o cérebro, os olhos, os ouvidos, a língua, o estômago, as mãos e os pés, e as faculdades genésicas. As faculdades genésicas, elas, no homem, vão ser representadas por testículos, próstata, e o próprio aparelho genésico, e na mulher, trompa de falópio, útero, ovário, os próprios óvulos. Quer dizer, Emmanuel está chamando a gente a valorizar e agradecer, abençoar cada órgão desse por tudo que eles permitiram que a gente fizesse ao longo de toda essa encarnação. E seria tão bom se a gente não precisasse ter esses exemplos tão chocantes, mas somente quando acontece com um dos nossos parentes, uma pessoa querida, ou como quando acontece com a gente mesmo, é que a gente passa a valorizar e depois passa o restante dos dias lamentando não ter mais um desses órgãos funcionando bem, e todos esses órgãos que estão aqui, na verdade, estão nos ajudando na manutenção da vida desse corpo, mas principalmente na proposta do espírito evoluir. A gente precisa desse corpo para evoluir. A gente sabe que algumas pessoas passam pela restrição e que todas essas restrições são educacionais. A gente sabe disso. Em que são marcas que a gente traz no perispírito de atitudes equivocadas nossas no passado, e a gente muitas das vezes traz essa inibição no corpo físico. E ele está falando para a gente: vamos agradecer se a gente não tem uma dessas faculdades, que a gente possa estar se agarrando nas faculdades que a gente ainda tem e procurando fazer com que essa estada aqui na Terra seja uma estada proveitosa. Então o Emmanuel termina assim: eis que Deus te abençoa a cada instante no ar que respira, no pão que nutre, no remédio que te refaz, na palavra que anima, no passe que alivia, na oração que consola. Aí ele fala para a gente: junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero, abençoa também. Essa frase está servindo para mim agora nesse momento, com as limitações inesperadas que o corpo trouxe para mim e que estão trazendo suas consequências. Mas eu sou um espírito imortal
e agradeço ao Emmanuel pelas mensagens de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.